Conhecemos, eu sou a professora Débora Botan e estamos dando continuidade à análise dos nossos primeiros artigos do queridíssimo Código Penal. Nós vimos na aula passada o princípio da anterioridade da lei. Lembra, nós até comentamos que o Código Penal ele é inaugurado como uma norma garantista, né? Que norma garantista é essa? De que não há crime sem lei anterior que o defina e também não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o primeiro artigo, anterioridade da lei, uma norma garantista que inaugura o nosso Código Penal. Dando continuidade, então, nós vamos trabalhar na aula de hoje o artigo 2º. Artigo 2º, aplicação da lei penal no tempo. É isso aí. Então, artigo 1º, anterioridade da lei, artigo 2º do Código Penal, aplicação da lei penal no tempo. O que significa isso, professor? Aplicação da lei penal no tempo, lei penal no tempo. O que é isso? Esse artigo 2º, ele traz importantíssimas informações. Ele apresenta para nós ricas informações. Em razão disso, nós vamos trabalhar separadamente o caput e o parágrafo único. Nós vamos analisar num primeiro momento o caput, porque o caput ele traz duas informações para nós. Ele apresenta para nós o Instituto da Abolitio Criminis e já dispõe quais são os efeitos da Abolitio Criminis. Então olha só, vamos ver aqui comigo. Caput do artigo 2º trata da Abolitio Criminis e seus respectivos efeitos. Artigo 2º, parágrafo único, vem falando da retroatividade benéfica da lei penal. Parágrafo único do artigo 2º vem falando da excepcional retroatividade benéfica da lei penal. Nós vimos que pelo artigo 1º, em razão da anterioridade da lei, uma lei ela é criada o quê? Para alcançar fatos futuros. A lei não pode, a regra é que a lei não pode, a lei penal, ela não volta no tempo. A lei penal, ela não retroage, né? Essa é a regra. A lei penal não retroage, é a regra. A lei penal é criada para alcançar apenas fatos futuros. Ou seja, é aqui vigora o princípio da anterioridade. Porém, toda regra possui uma exceção. E essa regra tem uma exceção. Então, regra, a lei penal não retroage. Ela é criada e projetada para alcançar fatos futuros, tá? A lei penal, ela só pode alcançar fatos, né, praticados a partir da sua vigência. Essa é a regra. Excepcionalmente, a lei penal pode retroagir. Excepcionalmente, a lei penal pode retroagir. Quando, professora? Quando for em benefício do réu. Então, a lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Sempre que surgir uma lei penal e de qualquer modo essa lei penal venha favorecer fatos que já foram praticados, essa lei penal ela vai poder retroagir. Essa é a regrinha do parágrafo único do artigo 2º. Passemos então à leitura do nosso artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixe de considerar crime. Isso aqui é o Instituto da Abolitio Criminis. O Instituto da Abolitio Criminis, ou seja, nova lei descriminalizadora. Nova lei descriminalizadora. Ok. E quais são os efeitos da Abolitio Criminis? Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Olha os efeitos. Cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
Aqui eu tenho abolício crimes e seus respectivos efeitos. Parágrafo único. A lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A lei posterior que, de qualquer forma, favoreça o agente, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado, será aplicado a este agente. Aqui eu tenho, então, a excepcional retroatividade da lei penal. Caput, abolício crimes e seus respectivos efeitos. Parágrafo único, a excepcional retroatividade da lei penal. Então, olha só, agora vamos analisar, então, o nosso artigo 2º. Como nós já comentamos, ele tem duas importantíssimas informações, tá? Então, o caput do artigo 2º, ele está em duas cores. O verde representa o quê? O próprio Instituto da Abolício Crimes. E o roxinho representa os efeitos desse instituto. Então, olha só, ninguém pode ser punido por fato que uma lei posterior deixe de considerar crime. Beleza. Nós temos como um ótimo exemplo o artigo 240 do nosso Código Penal. O artigo 240 do Código Penal, até o ano de 2005, né? Então, em 2004, adultério era crime previsto no Código Penal. Em 2005, adultério já deixou de ser considerado crime, ok? Adultério em 2005 já não era mais uma conduta criminosa. Então, que nome nós damos para isso? Juridicamente falando, que instituto que é esse? Uma nova lei que surge posterior à existência da conduta criminosa, que descriminaliza essa conduta. Como que é o nome disso? Abolício crimes. Então, sempre que eu tiver uma nova lei descriminalizando uma conduta que está na legislação brasileira como criminosa, eu tenho o Instituto da Abolício Crimes. Então, abolício crimes, uma nova lei que vem abolir, que vem deixar de considerar como crime uma conduta tida na legislação como criminosa. Então, até 2005, a prática do adultério era reconhecida como um ato imoral e também um ato ilegal, um ato criminoso. A partir de 2005, adultério não mais foi considerado como um fato criminoso. Adultério deixou de ser considerado crime porque veio uma lei e falou: adultério não é mais considerado crime. E o nome disso é abolício crimes. Houve, né? Esse crime desapareceu, foi abolido do sistema criminal brasileiro. Muito bem. Agora, professora, eu já compreendi o que é abolício crimes. É uma nova lei descriminalizadora de uma conduta tida hoje, até então, como criminosa. É isso aí, galerinha. Agora, quais são os efeitos da abolício crimes? Quem a abolício crimes alcança? Isso aqui é muito legal. Olha só. Cessando em virtude dessa nova lei descriminalizadora, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A abolício crimes, ela vai alcançar todos aqueles que praticaram essa conduta enquanto era criminosa. Todos aqueles que estão respondendo inquérito policial deixam de responder. Então imagine só, tá? Que o meu marido, em 2004, tenha praticado adultério. Vamos pegar o maridão, praticou adultério. Muito bem. Eu falo, quer saber, além do divórcio, eu vou fazer com que você responda pelo adultério enquanto crime, porque 2004 era criminosa. E ele fala, fazer o quê? Pratiquei crime, pratiquei. Beleza? Então, vamos imaginar que o meu marido, em 2004, respondeu ao inquérito policial, foi processado, foi julgado, foi condenado.
Imagine que em 2005, maridão, ex-marido, né? O ex-marido está cumprindo pena pelo crime de adultério. E aí ele liga para você e fala, ó, saiu uma nova lei descriminalizando o adultério. Sabe onde que eu tô agora? Eu falo, na rua. Como que você sabe? Uai, porque os efeitos da abolição crimes é esse. Ela não só descriminaliza a conduta criminosa, como ela cessa todos os efeitos penais da sentença condenatória. Então, olha só, vamos pegar aqui na linha do tempo. O camaradinha está respondendo inquérito pelo adultério em 2005. Esse inquérito é arquivado. Não tem por que ele responder inquérito de algo que não é mais crime. Em 2005, o camarada está respondendo um processo, está em fase de processo. O processo é arquivado, sem análise de mérito. Por quê? Porque o crime pelo qual ele estava sendo processado deixou de ser considerado crime. Agora, professor, ele já recebeu sentença, está aguardando o prazo para recorrer. Acaba também, essa sentença não vai ser executada, não vai ser revista, porque não há mais crime. Professora, ele já recebeu sentença e recorreu, o recurso dele está no TJ. Essa sentença não vai ser revista pelos tribunais, porque não há mais crime. Professora, ele recorreu, perdeu, manteve essa decisão de primeiro grau e ele está preso, igual seu ex-marido, estava preso, cumprindo pena, e aí? E aí ele vai ser colocado imediatamente na rua, porque com abolício o crime, ele cessa os efeitos penais da sentença condenatória. Isso significa o quê? Que se meu ex-marido, dali um ano, praticar um furto, ele vai ser considerado réu primário, como se ele nunca tivesse praticado crime algum, porque a lei fala, o efeito da abolição crimes cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais. Então, aquele que é beneficiado pela abolição crimes, né, e estava cumprindo pena, imediatamente deixa de cumprir. Aquele que foi condenado e deveria ser encaminhado ao cumprimento da pena, não será mais. Aquele que estava sendo processado não mais será. Aquele que estava respondendo o inquérito não mais responderá. Ok? Cessa todos os efeitos penais. Ou seja, o agente que estava cumprindo pena vai ser considerado o quê? Ou que teve uma sentença condenatória transitada em julgado, ele vai ser considerado réu primário. Se ele vier a praticar outro crime no futuro, o nome dele vai ser retirado do rol dos culpados. O nome dele não constará no rol dos culpados. Ok? Então, todos os efeitos penais da sentença condenatória. Agora, aqui eu quero chamar a atenção para você. A lei é clara, efeitos penais. Toda a sentença, isso vocês veem bem com o nosso digníssimo professor Marciano. Vocês sabem, aprenderam ou vão aprender com ele que a sentença penal, que a sentença criminal, ela possui dois efeitos. Ela tem o efeito penal, que é o cumprimento e execução da pena, e temos também uma sentença penal com efeitos civis. Qual é o efeito civil? Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital,
por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.